A coruja enxerga no escuro. Mas o que acontece quando o escuro está dentro da própria mente? Quando o silêncio que deveria acalmar começa a gritar? Quando cada pensamento parece se multiplicar em 1000 direções, até que você não saiba mais o que é reflexão e o que é ruído? A mente moderna virou uma floresta iluminada demais, e mesmo a coruja mais sábia se perde quando há luz em excesso. Você sente isso à noite. Quando finalmente o mundo silencia, sua mente começa a falar. Um redemoinho de ideias, preocupações e lembranças se acende. O corpo está cansado, mas o cérebro ainda acredita que precisa resolver o mundo inteiro antes de dormir. Esse é o ciclo da coruja aprisionada. O voo mental sem pouso, o pensamento que não termina, a sabedoria que se afoga no próprio excesso de consciência. Vivemos presos em pensamentos porque confundimos pensar com existir. E quanto mais tentamos entender tudo, menos sentimos qualquer coisa. A dopamina nos vicia na sensação de estar sempre processando, sempre analisando, sempre buscando a próxima resposta. Mas a verdadeira sabedoria nunca grita, ela observa. Seu cérebro, especialmente o córtex pré-frontal, é como um farol que deveria iluminar o essencial. Mas quando sobrecarregado, ele apaga. É por isso que, nos momentos de maior cansaço, você sente como se tivesse perdido o controle da própria mente. Pensar vira peso, escolher vira tortura, e o silêncio parece inalcançável. A ciência explica, quando você passa o dia inteiro alternando entre estímulos, notificações, vídeos, mensagens, o sistema dopaminérgico entra em curto. Seu cérebro não diferencia aprendizado de distração. Ele só busca o próximo pico de prazer. E quando a noite chega, o desequilíbrio aparece. A coruja interior tenta processar o dia, mas está cercada por flashes, barulhos e fragmentos de atenção que nunca foram resolvidos. Você não está pensando demais, está apenas tentando recuperar o foco que perdeu em 1000 direções. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta se livrar dos pensamentos, mais forte eles ficam. Porque o ato de resistir alimenta aquilo que você tenta controlar. A coruja não força a visão noturna, ela se adapta à escuridão. Ela espera até que os olhos se acostumem ao invisível. É isso que a mente precisa aprender novamente. Observar sem reagir, perceber sem julgar, existir sem interpretar tudo o tempo todo. Pense nisso. E se a solução não for pensar melhor, mas pensar menos? E se clareza não vier do esforço, mas da pausa? O primeiro passo para escapar do ciclo infinito da coruja é entender que o cérebro não precisa de mais informações. Ele precisa de espaço. Quando você reduz o ruído, o sistema nervoso entra em modo de reparo. A respiração se torna um comando silencioso para o corpo voltar ao presente. É quase imperceptível, mas cada exalação diz ao cérebro: está tudo bem, você pode descansar agora. Comece com algo simples. Antes de dormir, apague as luzes, desligue a tela e sente-se por 2 minutos em total silêncio. Observe o que acontece dentro da mente. No início ela vai gritar. Ela vai tentar te puxar de volta para o caos. Mas se você resistir à necessidade de fugir do desconforto, algo muda. Surge uma clareza sutil, uma sensação de que pela primeira vez você está realmente ali, acordado, mas tranquilo. Essa é a sabedoria da coruja, o poder de ver na escuridão sem lutar contra ela. E nesse ponto, uma pergunta se impõe. Quando foi a última vez que você apenas esperou? Sem música, sem tela, sem distração. Apenas esperou como a coruja no galho, atenta, mas imóvel. Porque é nesse intervalo entre um pensamento e outro que a mente respira, e a liberdade começa. Com o tempo, você vai perceber que não é o pensamento em si que cansa, mas o apego a ele. Pensar é natural. O problema é acreditar em cada ideia que surge como se fosse verdade. A mente fala muito, mas nem sempre com sabedoria. Às vezes, ela só está repetindo o eco do medo. É por isso que a coruja, mesmo com visão aguçada, não ataca ao primeiro movimento. Ela observa, espera o momento certo, só então age.
Esse é o segredo da clareza mental, a paciência cognitiva. A paciência da coruja é uma forma de inteligência esquecida. Em um mundo que recompensa a pressa, esperar virou sinal de fraqueza. Mas na mente sábia, o silêncio é estratégia. Quando você não reage de imediato, o cérebro cria espaço para processar o que realmente importa. As sinapses se reorganizam. A energia que seria gasta em ansiedade é redirecionada para a percepção. É o que os neurocientistas chamam de modo de rede padrão, o estado mental em que a criatividade, a intuição e o descanso profundo se encontram. Mas nós o sabotamos todos os dias. Trocamos pausas por notificações, respiros por rolagem infinita. Vivemos intoxicados por microestímulos e chamamos isso de produtividade. Você percebe o absurdo? A coruja caçadora, se tivesse sua atenção dividida, morreria de fome. E ainda assim nós insistimos em viver como se o cérebro suportasse uma floresta de ruídos sem consequências. O resultado é o mesmo. Uma mente exausta tentando enxergar no escuro com os olhos vendados. Por isso, o método da coruja não é lutar contra o pensamento, é transformar a forma de pensar. Quando vier o redemoinho mental, não fuja dele. Feche os olhos e imagine-se observando o próprio cérebro, como se fosse uma floresta noturna. Cada pensamento é um som distante. Alguns são vento, outros predadores. Não há pressa para identificar todos. Só observe. Aos poucos, a floresta se reorganiza. O que era ruído vira padrão. O que era confusão vira insight. E então, o silêncio que antes assustava passa a ser sua maior fonte de energia. Esse é o Night Reset, um ritual de 5 minutos que reconecta a mente ao corpo. O objetivo não é dormir, é silenciar com consciência. Durante esses minutos nada precisa ser resolvido. Nenhum plano, nenhuma culpa, nenhum medo. Apenas um retorno lento à condição natural da mente, o repouso atento. Como a coruja que aguarda o nascer do sol sem se apressar, você aprende que clareza não é resultado de esforço, mas de presença. E talvez, nesse instante, você entenda o que significa pensar como uma coruja. Significa usar o pensamento como ferramenta, não como prisão. Significa enxergar no escuro, mas não se tornar parte dele. Significa perceber o caos sem perder o eixo. Quando você se acostuma à escuridão interna, ela deixa de ser ameaça. Torna-se lar. E é aqui que a transformação acontece. Quando o pensamento deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. Quando o silêncio não é mais vazio, mas descanso. Quando você para de perseguir clareza e deixa que ela venha até você. Porque a sabedoria verdadeira não está no barulho do raciocínio, mas no eco calmo da observação. Então, da próxima vez que se perceber preso em pensamentos, lembre-se, a coruja não tenta calar a noite. Ela aprende a escutar o que o escuro tem a dizer. Feche os olhos, respire e espere. Porque o que você está procurando pode já estar te observando há muito tempo, apenas em silêncio. Se este vídeo te ajudou a enxergar sua mente com mais calma, deixe um comentário dizendo: "A coruja acordou". Isso me mostra que você entendeu a mensagem e está pronto para pensar com mais presença. E se quiser continuar aprendendo a dominar sua mente com sabedoria e leveza, inscreva-se agora e ative o sino. A cada vídeo, vamos despertar juntos, um pensamento de cada vez. A noite sempre foi o território da coruja, o espaço onde o mundo desacelera e só os atentos permanecem despertos. Mas hoje até a noite perdeu o silêncio. Nossas mentes continuam iluminadas, presas em telas, caçando estímulos como se o vazio fosse algo a temer. Esquecemos que é no escuro que o cérebro se regenera. É no silêncio que a sabedoria cresce. Quando você desliga tudo e deixa que o corpo repouse, há um instante em que o ruído interno ainda tenta resistir. O cérebro viciado em movimento busca qualquer faísca de distração. Mas se você atravessar esse primeiro minuto, algo mágico acontece. As ondas cerebrais diminuem, o sistema límbico relaxa e o pensamento se torna líquido, não mais sólido, pesado. É como se a mente se dissolvesse em um campo de pura percepção, sem forma,
sem pressa, apenas presença. E nesse espaço, você descobre que o pensamento nunca foi o inimigo. Ele é apenas uma ferramenta, como as garras da coruja. Precisa ser usada com precisão, não com excesso. O verdadeiro problema é o uso constante, a tentativa de resolver a vida inteira dentro da cabeça. Nenhum animal pensa o tempo todo. Apenas o humano tenta sobreviver com o cérebro sempre no modo de guerra. E é por isso que a coruja nos serve de espelho. Ela prova que sabedoria e calma podem coexistir. Quando você observa o mundo com olhos calmos, o mundo muda. As situações parecem menos urgentes, as pessoas menos ameaçadoras, o tempo menos curto. Porque o que muda não é o mundo, é o estado do seu sistema nervoso. A dopamina deixa de ser tirana e volta a ser mensageira. A ansiedade se transforma em atenção, e a mente, antes barulhenta, se torna uma bússola. É isso o que significa escapar do ciclo infinito da coruja. Não é fugir dos pensamentos, é transformar o espaço entre eles em um refúgio. É aceitar que pensar é parte da vida, mas que o silêncio é parte da sabedoria. Agora feche os olhos. Respire profundamente. Ouça o som que existe quando nada mais fala. É esse som que o cérebro tenta te devolver todas as noites. Um chamado para retornar ao que sempre foi natural. O descanso lúcido. E se você chegou até aqui, a coruja dentro de você já despertou. Você já percebeu que não precisa lutar contra a mente. Basta guiá-la com gentileza. Porque pensar é fácil. Difícil é pensar com leveza. Se este vídeo te fez sentir mais calmo, mais desperto ou simplesmente mais humano, deixe nos comentários. Eu aprendi a ver no escuro. Assim saberei que você pertence a este voo, o voo dos que observam em vez de reagir. E lembre-se, aqui toda semana você aprenderá novas formas de restaurar sua mente, sem pressa, sem culpa e com propósito. Então inscreva-se, acenda sua lanterna interior e junte-se à nossa colônia de corujas, porque o mundo lá fora continua barulhento, mas dentro de nós o silêncio ainda é poder.